Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran. Advogada no Brasil e na França, os meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil lá em Paris. São quase 20 anos morando no exterior. Com passagens por Nova York, agora eu estou morando em Dubai, em que eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres de sucesso pelo mundo. Eu espero que esse espaço aqui do podcast te inspire com histórias, com ideias que te ajudem a florescer com mais leveza, com mais força, com mais saúde, mais criatividade, onde quer que você esteja. Hoje o episódio está diferente. Eu sei que de hábito, né, a gente faz aqui nos estúdios que eu brinco que são os estúdios dubaienses, os nossos estúdios aqui em Dubai, em que vocês têm o hábito de vê-lo durante as transmissões que a gente faz dos episódios, né, do podcast pelo YouTube ou pelo Spotify. Hoje ele está diferente, porque o episódio que vocês vão escutar daqui a pouquinho, ele foi gravado em Paris. A minha convidada mora lá há mais de 30 anos, e ela reservou ali, achou um espacinho, uma brechinha na agenda dela, e a gente, olha, entrou para poder ter essa conversa que é de muita coragem, de muita resiliência, uma prova de que essa mulher, meu Deus do céu, que força. E vocês já vou contar. Não vou fazer mais suspense não, porque vocês sabem que eu não aguento, eu fico aqui me coçando. A nossa convidada, vocês recebam com todo carinho, Ana Lúcia Paiva. Ana Lu hoje, assim que eu a chamo carinhosamente, todas né, as pessoas que a conhecem também costumam chamá-la de Nalu. Ela é matemática, informática, ela empreende na área de tecnologia na França há 30 anos. Ela é mãe de 3, ela é avó de 2. A Nalu, vocês muito provavelmente já ouviram falar na história da família dela no Brasil, porque foi contada no filme Ainda Estou Aqui, um dos filmes brasileiros de maior sucesso de bilheteria no mundo e mais assistido por milhares de pessoas. Eu tive a honra de assistir aqui em Dubai, foi o primeiro filme brasileiro, o primeiro longa-metragem brasileiro a ser exibido nos Emirados Árabes. Nada mais simbólico do que ter sido esse filme. E agora a gente recebe aqui no podcast Mulheres do Business a Nalu para uma conversa. Só para vocês se situarem ali no filme, a Nalu é a filha que sempre está roubando as camisas do pai. Na vida real, o pai Rubens, ele foi político no Brasil, teve o seu mandato cassado, ele foi preso, torturado, morto durante a ditadura militar. E a mãe dela, Eunice Paiva, com os filhos Marcelo, Vera, Eliana, Maria Beatriz e a própria Ana Lúcia, tiveram que reconstruir as suas vidas em meio à luta por justiça depois do desaparecimento do pai. Esse episódio, pessoal, só foi possível graças a 2 mulheres, que eu quero fazer aqui nominalmente o agradecimento. Uma delas é Eliana Silva de Moraes, que é advogada. Ela é amiga da Nalu e foi ela que fez a ponte entre a gente. E foi graças a ela que eu pude conhecer a Nalu e um pouco mais, né, da história dela que vocês também vão conhecer daqui a pouco aqui nesse episódio. E a segunda, que é a minha parceira, Rosângela Melete, que é cineasta, jornalista lá em Paris. Ela tem uma iniciativa que visa apoiar produções de mulheres na França, que se chama Collège de Navarre, e o braço, né, a parte de jornalismo, o portal de jornalismo do Collège de Navarre se chama Stand On Media, então foi nos estúdios do Stand On Media que a gente pôde gravar esse episódio que está incrível, minha gente. Fica aí, não solta da minha mão não. Com vocês, Ana Lúcia Paiva. Que prazer ouvir sua voz. Obrigada por ter aceito esse convite, minha querida. Obrigada a você, Tati. Eu demorei para ter amiga brasileira, para dizer a verdade, e hoje em dia até me arrependo, porque, quer dizer, eu arrependo, mas ao mesmo tempo acho que eu estou retomando, né? E
estou descobrindo com vocês e com outras pessoas um monte de gente realmente, mulheres e homens também, que estão fazendo um monte de coisa aqui na França e que são pessoas assim, que eu devia ter conhecido antes, mas enfim, vou retomar. É isso, a gente não tem uma data marcada, né. Tem muito brasileiro que eu acho que precisa desse tempo longe. Eu também precisei. Ainda mais quando eu cheguei Hum, aqui na França, como você veio para estudar aqui, né. uhum, A gente tem esse momento em que a gente precisa se entender no lugar, a gente precisa também estar é, nesse momento: "Putz, eu preciso fazer muito parte daqui, então, sabe, eu não consigo ser de lá e de cá, então me deixa ser de cá primeiro, daqui a pouco eu volto". Então cada um tem seu tempo, né. é Isso isso é mesmo. isso é muito forte. Nalu, eu queria começar esse nosso papo, né, você tem exatamente esse perfil da mulher que eu entrevisto. Porque você é brasileira, você compartilha conosco, né, o seu processo de se mudar de país, de construir uma carreira de sucesso no exterior, que é justamente isso, você se tornou matemática, informática, agora você está empreendendo. Então, assim, você é exatamente o perfil desse podcast, do Mulheres do Business. Mas eu acho, assim, que no seu caso, esse seu processo de desenraizamento, assim, Hum. eh, ele aconteceu mais de uma vez, não foi só para cá, para a França. Você teve uma experiência já muito nova, né, de sair do Rio para São Paulo quando, né, sua mãe precisou se mudar, do Rio por causa da ditadura militar, depois, né, do desaparecimento do seu pai. Depois veio a França, e aí agora tem esse terceira onda que é você entendendo justamente como você falou, né, tô me reaproximando desse meu lado brasileiro, que é agora você está fazendo esse movimento de: "Olha, tô saindo da França", quer dizer, totalmente meu lado francês, e agora eu tô me aproximando de novo, né, do Brasil. Por onde a gente deve começar nesse papo, assim? Eu acho que tem uma coisa de que eu tenho minha personalidade também, eu sou alguém que adora viajar, né, que adora ir para outros lugares e conhecer outras coisas, então, assim, eu não tenho medo disso, né. Hum. E essas minhas idas, quer dizer, teve essa primeira e nem foi primeira, foi segunda, porque eu nasci em São Paulo, na realidade eu mudei para o Rio. Ah, É, uau! eu mudei para o De Rio. todos os filhos, você foi. Nós todos, não, nós todos mudamos. Meu pai é paulista, né, mudamos para o Rio, então a gente morava no Rio há 5 anos quando ele desapareceu. Então, na Ok. realidade, já teve um primeiro de ir para o Rio, né. Agora eu acho, assim, que eu tenho muita sorte, que eu tenho uma família muito grande, não só a minha família própria, que são 5 irmãos, e somos 5 irmãos em 7 anos. Então a gente é muito próximo, a gente Hum. brincava junto, não tinha nem, a gente brincava, brincava. Então, assim, quando vai todo mundo, né, muda todo mundo, então, assim, as escolas eram as mesmas, que 4 irmãs, a gente ficava na mesma escola, as 4 irmãs. Hum. Então ia de manhã para a escola junto, voltava junto, então isso acho que ajudou muito em tudo isso, porque você não é uma menina sozinha que vai sozinha para uma escola e que sai sozinha e que, né. E a minha família, tios, primos, ela é imensa também, então eu tenho 25 primos de um lado, 16 primos do outro, então quando eu tive que mudar para quando meu pai desapareceu, que nós fomos embora, a gente até teve um lado que pulou no filme, porque acho que o Walter, se ele te contasse toda a história, não ia caber, né. A gente passou 2 anos em Santos, Ah, uau, porque meu ok. avô morava em Santos e minha mãe não tinha um tostão, né, no filme aparece. É que os bens ficaram todos confiscados, Bloqueados, e nem bloqueados, tinha porque tantos bens assim, mas enfim, aquela casa que a gente morava era alugada, não era proprietária daquela casa no no Leblon. Leblon. É, a gente estava construindo aquela casa lá, que mostra no filme, que era ali no Jardim Botânico. Mas a gente não tinha casa própria, tinha um terreno próprio, digamos assim. Então, quando mudamos, eu tinha um monte de primos em Santos, que minha família é de Santos, família do meu pai, né? Depois alguns tios mudaram para São Paulo. Então, assim, essa história, esse fato de ter família, ajudou muito, né? Porque a gente, né, entra naquele monte de gente, aquela bagunça, vai na casa do meu avô, os primos chegam. Não dava tempo da gente sofrer, digamos Hum. assim, ou pelo menos a gente engolia seco
e fingia que estava tudo bem, né. Então, assim, essa é a minha experiência. Nós somos 5 irmãos, cada um tem a sua experiência. Se você falar com meus irmãos, Pode eles ser que a história não é a mesma, né, ou pelo menos mas no meu caso eu tinha 3 primos da minha idade, por exemplo, não só meus irmãos, como eu tinha 3 primos da minha idade. Então eu já cheguei, né, e São Paulo foi a mesma coisa, uma família grande e o mais difícil foi essa vinda para a França, né, mas também foi minha vontade de ir, eu parei tudo, pedi demissão, que eu já trabalhava, né, tinha 25 anos a primeira vez, pedi demissão e eu tinha um carro que eu tinha comprado, como é que chamava aquele negócio? no Consórcio, no consórcio, consórcio, certo. vendi meu carro e me mandei para a França, porque eu queria viajar, o tal do mochilão que não existia na época, hoje em dia tem os meninos fazem tem gente que faz mochilão. Eu queria viajar e conhecer a Europa, né. Então assim, as mudanças, eu acho que eu tenho uma facilidade própria de gostar disso e outra estava essa a família ajuda bastante, né. Mas no caso para a França, por exemplo, você veio sozinha? Foi uma escolha que você de vir sozinha pra Europa? É, eu não vim sozinha a primeira vez, eu tinha um namorado. Ah, muito que Eu tinha um bem. namorado, ele vinha também. Mas o namorado, não durou, não durou, Ok. mas eu já estava aqui, então E a tudo paixão bem. pela Europa continuou? Continuou, pois é, daí eu quis estudar, porque tinha essa história de que eu fiz matemática, mas eu sempre quis fazer estatística, eu queria fazer uma especialização da matemática, né, e acabei conseguindo, não tem, enfim, não achei uma faculdade de estatística aqui que me interessasse, e essa faculdade de informática, que eu gostei, que é aqui em Jussieu, aqui do lado, aliás, então conheço bem esse bairro, da minha época de estudante, e aí conheci o meu futuro marido na faculdade. Ah, Nessa olha só, faculdade era colega meu de classe. que demais. Nossa, espera aí que você abriu 19 milhões de abas na minha cabeça. A primeira aba foi quando você falou que você criança, você tinha que meio que engolir seco. Hum, E uma coisa que eu vi nas entrevistas, na entrevista do seu irmão, ou até mesmo, né, vendo o filme, isso fica muito forte para mim, hum, enquanto, né, espectadora, é que não havia um silêncio, assim, havia essa coisa de, olha, não vamos falar. Não vamos falar no assunto, não vamos, não sei, me corrija se estiver errada, mas existia essa coisa de: "Olha, a gente tem que viver, a gente tem que, sabe, continuar, a vida precisa continuar". Então eu queria entender também como é que foi isso para você, assim, se isso foi realmente foi uma coisa que vocês todos viveram e que: "Olha, temos que continuar vivendo, então vamos daqui para frente". Como é que foi isso para você, é assim? como, assim, mais sorte, né, de ter uma mãe como a nossa mãe, né, porque Hum, ela era muito segura, né, nas coisas que ela fazia e ela sempre criou ritmo, os ritmos em casa não mudaram, então acorda uhum. de manhã, vai para a escola, volta da escola, tem que fazer dever, tinha aula de balé, aula de francês, tinha a casa continuou rodando do mesmo jeito, nada mudou na nossa vida, a não ser a ausência do meu pai, que era bastante, mas enfim, ele ia voltar, Hum. tá viajando, e vai voltar, meio assim. Então, vamos embora, entendeu? A vida continuou. Quando eu penso, isso foi ele desapareceu em janeiro, começo de março começou a escola, Uhum. certo? E umas coisas que ninguém sabe ou pouca gente sabe, é que aquela professora que no filme, que foi presa junto com meu pai Ah, sim. e que depois não quis contar a história dela e contou depois, ela era minha professora. Ah, uau. E a filha dela era da minha classe, era uma amiga minha que sentava do meu lado. Eu passei 6 meses com essa menina e ela sofrendo também, porque a mãe dela desapareceu Tinha durante desaparecido. alguns dias. E ela sofreu pior que eu, porque assim, como vocês viram na minha casa, não entraram quebrando tudo, rasgando tudo, destruindo tudo, né, foram super a casa dela, que era uma pessoa simples, né, porque ela era professora de história, quebraram tudo, rasgaram os colchões. Meu E essa Deus. menina foi para aula que nem eu, entendeu. E a gente se encontrou agora em janeiro, nos encontramos já há uns 5 anos atrás. E foi um encontro lindo, que ela viveu em paralelo a mesma história que eu,
E Só você que a gente nunca se falou. você nunca e aí depois que ela viu o filme, ela conversou Não, com a você? gente se encontrou Antes. antes, a minha classe inteira do segundo ginásio se reuniu, para me ver, mas foi muito engraçado, porque, assim, todas eu vou te apresentar, uma mais business que a outra, mais incrível. Eu acho que era uma classe muito especial. A Cissa Guimarães, não sei se você sabe quem Sim, era uma sim, das minha classe. A jornalista, Cissa Guimarães uau. fazia parte da minha classe. Tem 2 que têm associação, tem advogada, tem médica. Era bem legal aquela classe, viu. En Então, assim, voltando, a minha mãe era uma pessoa muito estruturada. uhum, Então isso dá segurança para uma criança, né. Então, assim, não tinha minha mãe chorando, dizendo o que que eu vou fazer da minha vida. Minha mãe estava normal. hum. Ela fazia as coisas que ela tinha que fazer, ela tinha que viajar ela ia para Brasília, às vezes tentar conversar com o ministro, tentar conversar com o presidente da república. Ela fez de tudo, a minha mãe, durante os primeiros meses do desaparecimento do meu pai, né. Mas ela sempre organizava para a gente ter alguém em casa, então, assim, a minha vida não mudou. Só a única coisa que aconteceu é que meu pai ia voltar, É, já essa já, espera. entendeu. Então não tinha acontecido nada com ele, Hum, né. Então, como criança, você vai levando a vida. Realmente, no dia que a gente voltou saiu, né, do Rio, aí sim. aí você então, pois é, Ali que quando é que bateu pra caiu a você? ficha de que o negócio era mais sério do que deveria ser. E a gente ia abandonar, na realidade, inclusive, assim, aquela casa ficou fechada 1 ano, Hum, e fechada com tudo dentro. uau, Você vê que a gente estava esperando, né. uau. Durante o ano inteiro aquela casa ficou fechada. 1 ano depois, a minha mãe voltou lá e desalugou a casa e fez uma mudança para a nossa casa, né. Pra você então foi justamente nessa mudança que você entendeu quando você entendeu que seu pai não ia voltar? Começou, não foi uma coisa assim, paf, sabe, Hã, vai aos poucos, não acontece uma coisa ali, acontece uma coisa ali, você diz: hum, Eu acho que para mais difícil para mim foi quando morreu o Vladimir Herzog, que foi suicidado, né. Você diz: "Puxa, se fizeram isso com o Vladimir, hum, por que que não fizeram com o meu pai?". E acho que, assim, foi muito forte, porque teve a missa do Vladimir Herzog, foi uma missa muito importante porque era um pouco um ato político, né, na Catedral da Sé, em São Paulo, e era proibido de ir, fecharam todos em volta da catedral, você não conseguia chegar de carro, não tinha metrô naquela época, né. uhum. E aí eu decidi que eu ia. Minha mãe não queria ir, ninguém queria ir e tal, eu vou. Fui andando a pé até é longe, eu estava na Avenida Paulista, na Avenida a pé até a Catedral da Sé, e lá estava lotada, só tinha homens políticos, era, assim, realmente um ato político aquela missa. E era o Dom Helder Câmara e o Dom Paulo Evaristo Arnes. Uau. E um amigo do meu pai que estava lá me chamou e falou: "Vamos lá atrás que o Dom Helder quer falar com você". Daí eu fui lá, ele me abraçou e me disse: "Essa missa é para o seu pai também". Uau, Eu acho bom. nossa, Daí eu me lembro que eu assisti essa missa já como sendo a missa do seu pai. dele. É. Você tem esperança sempre que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa. E durante uns 2 anos, vinham informantes Hum, dizer pra gente: "Eu vi seu pai numa prisão em Fernando de Noronha, eu vi seu pai numa prisão, na Amazônia". Quem mandavam essas pessoas pra gente, a gente não sabe, entendeu? Mas daí, é, fica né, aquela fica sempre aquele suspense, né. é. E é um jogo psicológico muito forte, né, que eles jogaram muito forte, muito pesado com muita gente. É, É, porque mas é engraçado, porque, assim, eu não sei para que faziam isso, ou se, por exemplo, tem pessoa má no mundo inteiro, né. tem, tem, Porque é muita maldade fazer isso. com certeza, É, porque você imagina, já a família já está tentando pois né, é. se Hum. reconstruir e alimentar nossa, eu fico pensando como que foi isso também para sua mãe, né, que recebia essas notícias e que ia imagino que ela ia atrás dessas É, notícias mas e a mamãe era saber. muito estruturada, viu. É. Realmente eu acho que ela
Ainda bem, né, que foi É, importante, como você falou, isso para vocês também foi muito foi, importante, foi. né. Eh, espera aí que você abriu uma outra aba aqui na minha cabeça, que agora eu me perdi, dona Ana Lu, mas é muita coisa muito incrível que você está dizendo aí. Eh, o que que te ajudou a seguir? O que que te ajudou Mas não a tinha dúvida de que eu tinha que seguir, na hum, realidade, sabe, assim, eu acho assim, eu fiz terapia como todo mundo, né, e uma disioterapeuta me falou uma coisa que eu acho que é esse a história, a gente tem um instinto de sobrevivência, todos temos um instinto de sobrevivência, né, e é uma coisa inata, né, então em qualquer situação, primeiro a gente quer sobreviver, né. hum, Eu acho que é isso, entendeu? É instinto de sobrevivência. E assim, e eu nunca passou pela minha cabeça que eu era vítima, que eu era uma coitada, que eu era. Nunca. Eu era igual a todo mundo. Eu tive esse problema, entendeu? Mas assim, agora, tem coisas no meu inconsciente fortes, porque assim. Umas 2 ou 3 de vez em quando eu tenho uns soluços que saem não sei da onde, uau, ok. que eu acho que é essa coisa que eu pus lá no fundão, sabe. Hum, E uma das vezes que eu dei o soluço, que eu mesmo fiquei impressionada comigo, que eu não conseguia me controlar, é quando teve na eleição presidencial, onde tinha o Bolsonaro e o Lula, e a primeira, onde o Bolsonaro ganhou. sim. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Ah, eu era no Stalingrado, na praça de Stalingrado, era um palco, então as pessoas iam falar, era pró-Lula, Ok. Aqui, tá. a Praça do Stalingrado, só para quem está ouvindo a gente no É, mundo inteiro, porque esse podcast ele é ouvido em mais de 60 países. Então, assim, para quem está ouvindo e que não é de Paris, a Praça de Stalingrado ela fica mais no norte, é no leste, né? 19º, é No, no 19, é. no leste de É. Paris. E ali acontece Pois é, ali muitos tem atos, teve essa manifestações. manifestação, e eu assim, desde que eu tinha ido embora do Brasil, nunca participei de nada mais político. Uhum, Então, de repente, é como se eu tivesse voltado para aquela época, sabe, assim, da hum. ditadura. Esse cara, o Bolsonaro, detestava a minha família, mas antes de ele ser presidente, a gente sabia. Ele Uau. dizia: "Devia ter matado não só o pai, devia ter matado a mãe e a filha", sabe. Ele dizia coisas assim, antes de ele ser presidente. Você imagina o medo que eu tava desse cara voltar para o poder, né. E assim, mas eu mesmo não tinha digerido isso. E quando eu entrei naquela praça, eu comecei a soluçar, mas assim, escorria lágrima, escorria, e meus filhos assim: "Mamãe, o que está acontecendo?" Eu falei: "Desculpe". Eu não conseguia controlar aquele soluço, e eu acho que então é uma coisa que está lá no fundo, Hum. sabe, que é um medo que eu tive em algum momento, que eu não tenho noção, assim, conscientemente falando, mas isso me aconteceu 2 3 vezes, então eu acho que é uma coisa que eu tinha, que eu pus lá embaixo, né, e fechei bem, e que de vez em quando algumas coisas abrem isso, né, Essa daí me dá ferida. um choro muito forte, daí passa. Hum. Mas É o corpo dizendo, né, o é, corpo dando esse ele precisa dar esse soltar, né, jogar pra hum. fora, assim. Uma pergunta aqui, dessa época do governo Bolsonaro, vocês chegaram a ser incomodados, a ser sua família chegou a ser, Não, ainda bem, mas assim, no comecinho saiu uma lista de 700 nomes que iam ser perseguidos pelo Bolsonaro. Tinha Caetano, tinha Gil, tinha Marcelo, meu irmão, hum, e tinha meu cunhado, que é oh, marido da Veroca, que é professor de ciência política na GV, em São Paulo. E então assim, eu não sei quem sabe, um fake que apareceu, mas enfim, saiu uma lista com 700 nomes que iam ser perseguidos, né. E daí, como é essa lista foi feita, né, por alguém alguém fez. fez, É. um bolsonarista aí que teve essa ideia, né. Uhum. Daí no começo a gente começou a ficar tenso, né, não, a não ser o fato dele ter cuspido no busto, né, isso até Sim. foi antes dele ser presidente, mas vira e mexe, ele voltava a falar nessas coisas, que ele era pela tortura, né, que ele achava que tinha matado todo mundo, que essa história de só torturar era pouco, que tinha que ter matado.
Ele falou um pouco menos quando ele era presidente, né? Ainda bem, mas não fomos incomodados. Você hoje, né, como uma mulher adulta, estando na França há mais de 30 anos, como é que você olha para essa fase? Porque tem uma coisa também que você foi presa também, não é não? Não, não, não. Fui Você presa. também foi. Porque assim, a Veroca, minha irmã mais velha, sempre fez movimento estudantil, política estudantil, né? Era líder, inclusive, né, do Diretório Central da USP. E quando eu entro na USP, imediatamente ela me chama, e eu, que nunca fui, né, até te contei essa história de que eu fazia balé, né? Sim. Eu fazia Você balé, é adorava bailarina. dançar, pois é, e eu adorava a minha turma do balé e tal. Eu chego na USP, já entro nessa coisa de fazer política estudantil, que não era o meu negócio, né? Mas no final era uma turma bem legal, entendeu? Não, sabe, tinha festa, e eu adorava festa, né? Então eu ia para as festas e tal. Bailarina, minha gente. É isso, gosto de dançar. Gosto de dançar. E eu comecei a participar na logística, né? Matemática, lógica, logística. Né? Genial. Então, o que era logística? Você ajudava a organizar as manifestações. Então, teve uma manifestação, porque eles iam recriar o Diretório Central dos Estudantes em plena ditadura militar, né? Então, precisava esconder isso. Ok. E então, ia ter a gente montou várias manifestações relâmpagos por São Paulo. Então, assim, uma na Praça da Sé, outra na Praça da República, outra na Praça da Batata, outra na Avenida Paulista. Iam ter várias. E o que acontecia? Quando tinha manifestação, os militares chegavam, alguém ligava para uma central, que era eu, a central, e dizia: eles chegaram aqui. Eu disse: então vai agora para Paulista, lá tá limpo. Daí o pessoal ia para Paulista. Chegava na Paulista: chegaram aqui. Então vai agora para tal lugar, lá tá limpo. Então era essa a nossa Uma logística. estratégia de manifestação estudantil, né? Antes de WhatsApp, viu, minha gente? Muito Muito antes. não tinha telefone. Nós estamos falando de quando isso? 78, mais 76 eu entrei na faculdade, então era 78. E aí onde eu estava? Na Universidade de Medicina da doutora Arnaldo ali. Eu estava escondida ali no Centro Acadêmico de Medicina e eles descobriram onde a gente estava, os militares, da onde vinha aquele negócio. E vieram e pegaram todo mundo que estava ali. Nós éramos umas 100 pessoas. Na rua, tinha gente na rua também, né? Então, mas mais de 100 alunos, estudantes que foram presos. E no final da noite, a gente passou o dia inteiro colocando impressão digital, foto de perfil, foto de frente e tal. E daí, no final, falaram: todo mundo está liberado, menos 2 pessoas. Ana Lúcia Paiva e Eliana Paiva. Porque a minha irmã eu não vi, ela tinha sido também. A gente não estava junta, mas ela tinha sido pega também. E o que eles queriam saber era onde estava a minha irmã Veroca. Uau, ok. Entendeu? Onde ela estava, porque ela estava escondida. Ok. E foi muito difícil, porque eu sabia onde ela estava, né? Então, porque a gente, né, na véspera à noite, a gente estava tudo organizando, eu sabia onde ela ia estar, né? Então foi muito difícil, porque de mentir, e eles estavam tinha um cara na minha frente e um cara atrás de mim com um revólver, né? E que ficava brincando com o revólver, sabe? Na frente, assim, né? Gente. E daí, e ficava brincando entre a minha irmã e eu, dizendo: sua irmã ali do lado já falou, por que você não vai falar também? Já sabemos onde ela estava. Porque colocaram vocês separadas, duas em celas diferentes. diferentes, e aí falava que, olha, sua irmã já contou. Já então... contou e tal. E foi. E daí eles ficam assim: a sua mãe está em casa agora, né? Qual que é o seu endereço mesmo? E Meu isso Deus. te dá uma sensação de delatar o seu irmão está estudando em Campinas, né? Onde que ele mora? E qual a faculdade que ele faz mesmo, entendeu? Então, é uma técnica de você... né? De desestabilizar a É, gente, né? Eu Meu tinha Deus. 21 anos, né, nessa época. E então você passou o dia, Passei o dia, me liberaram aguentou ali, não falou, Não falei. e eles Me acabaram liberaram liberando. nós duas. Agora sim, eu acho que a mamãe lhe mexeu os pauzinhos. Porque o governador da época era o Paulo Egídio. Ok. Paulo Egídio. Que não era um amigo do meu pai, porque ele era de direita, mas era direita
Moderada. Não é mas eles eram da mesma época de faculdade, então meu pai era mais de esquerda, ele era mais de direita, mas assim, eles se conheciam da faculdade, Uhum. entendeu? Então eram parceiros, digamos assim, não na mesma partido, mas enfim. E o Paulo Egídio, acho que foi o Paulo Egídio que foi lá e deu um telefonema lá e falou assim: "Não, essas duas vocês têm que soltar ela e tal". Minha mãe estava na porta esperando, branca, né. Meu Mas Deus. E aí? O que que da ela falou? Ela falou assim: "Já alguém falei pra vo", não, aquela coisa de agora olha, mãe. Tati, Hã. nunca minha mãe disse pra gente não fazer política estudantil. Sério? Nunca, nunca. Isso que é incrível, né. Nunca ela e a Veroca participou de um monte de manifestação, de um monte de coisa. Nunca ela falou pra gente: "Não é pra fazer política". Nunca, entendeu? Isso que é incrível, né. Gente, que E ela mulher. só perguntou: "Alguém pôs a mão em vocês?" A gente falou: "Não". "Então tá bom", só isso. Uau, E a gente voltou pra casa. que mulher a sua mãe. Que mulher que como você pode responder isso, assim, imagino que sim, pela grandeza que foi Fernanda Torres interpretando a sua mãe, depois Fernanda Montenegro, né, na fase já, dela com mais idade, mas, que grandeza. É, não, ela como eu disse, a minha mãe baixou, né, Foi, como a né? gente diz, baixou na Fernanda Torres. Ela realmente encarnou e, assim, seriamente, lá, no Oscar, né, foi muito engraçado porque eu estava com um colar da minha mãe, né, dela: "Oi, tudo bem, Nalu e tal?" Eu falei: "Tudo bem." Eu falei: "Ó, pus um colar da mamãe." Ela pôs a mão em cima, Aquela coisa bem deu artista do olhou assim, sentimento. fechou os olhos, assim, foi muito engraçado. Logo antes, né, antes da gente ter recebido o Oscar. Não, aí, ó, de novo, nós estamos abrindo 50 abas. A minha cola aqui de roteiro já foi para as cucuia, porque eu já tinha aqui milhares de perguntas, mas eu quero fazer mais outras milhares de perguntas. Ninguém manda, você tem milhares de histórias para contar. Eu quero, não sei se a gente entra agora nessa coisa do filme, já que a gente está falando, né, dessa parte do filme, porque a sua vida, imagino que mudou muito desse último ano para cá. Você falou do É. Oscar, que você foi até a cerimônia do Oscar, mas eu quero, antes da gente, né, falar sobre isso, vamos só voltar aqui um pouco nessa sua ida para a França. Falar business. Vamos falar business? Vamos falar de business. Porque Porque a primeira vez que a gente se encontrou, dona Ana Lu, a primeira coisa que a senhorita me falou foi o seguinte: como é que você está ganhando? Que patrocínio que você tem? Como é que você está ganhando dinheiro com isso? é. Maravilhosa. Mas, ó, também não tem porque me interessa saber assim, como é que ganha dinheiro com o podcast, né, mas enfim. É Ai, isso. Já falamos de já business. falando de business, é. Exato. Comecei a trabalhar cedíssimo, assim, mas acho que com 17 anos eu já dava aula de matemática particular e fazia um sucesso, porque eu era boa, professora. Eu tirava um pouco aquele medo da matemática, sabe, assim, eu inventava histórias reais para as crianças, para os jovens, do que a gente podia aplicar à matemática e tal. Então, assim, fazia fila, o pessoal as mães que queriam ter aula de matemática comigo, né. Genial. E assim, eu ganhava bem mesmo, porque realmente eu tinha um monte de aluno, né, então foi a meu primeiro dinheiro que eu ganhei foi dando aula de matemática, né. E depois eu queria sair de casa cedo, então Hum. assim, com 20 anos eu queria sair de casa, daí vendo o jornal, anúncio em jornal, eu vi um curso de informática no Ministério da Economia, que era uma filial do Ministério da Economia, grátis, 6 meses, e os melhores eram contratados. Me inscrevi, fui selecionada, então eu fazia minha faculdade de manhã e à tarde eu ia para esse curso. E fui das 3 melhores, então me contrataram, daí comecei era o que eu queria era sair de casa cedo, então minha mãe não queria 20 anos, "Que sair de casa minha filha, fica aqui, por que que você vai morar sozinha, não sei o quê, não sei o quê". Maravilhoso. Falei: "Mãe, eu quero morar sozinha, eu quero morar sozinha, eu quero morar sozinha". E eu fui morar sozinha. E foi ótimo, daí comprei meu carro, enfim, eu sempre fui muito autônoma e sempre gostei de ser independente financeiramente. A gente quando entende, né, que essa independência financeira dá pra gente muita voz, É. né, muita autonomia, muita liberdade mesmo, da gente fazer o que a gente quiser, da gente ir aonde a gente quer.
Daí, quando eu acabei a faculdade, que eu, né, trabalhava nesse lugar, ganhei bem nesse lugar, daí pus dinheiro de lado e tal, e decidi viajar, né. E daí quis estudar de novo, não queria ficar sem fazer nada na França, aquelas coisas de trabalhar era complicado, não tinha papel para trabalhar. Conheci na faculdade o meu futuro marido, né. E voltei para o Brasil quando acabou a faculdade, porque eu não Hum, tinha como ficar, né, na França, né, já tinha o dinheiro, meu dinheiro estava acabando, né. E daí voltei e ele voltou atrás de mim, que ele tinha que fazer o serviço militar dele, e ele conseguiu fazer no Brasil. ok. Então decidimos morar no Brasil, que fez durante 5 anos. O que fez a gente voltar para a França foi o Collor. O Collor, ele enlouqueceu, meu ex-marido, com o Collor. Todo mundo enlouqueceu, mas ele, francês, falou: "Mas o que é isso? O que é essa Uma brincadeira, né, uma como assim pegam meu palhaçada. dinheiro?" É, como assim pegam o meu dinheiro? Na conta, que está na conta, né. Até hoje, eu não sei como que as pessoas, assim, a gente As não fala sobre isso, né, É, no Brasil, assim. as E pessoas deviam milhares de pessoas levaram um calote do governo é. e engoliram isso seco. Não, tiveram tragédias, né. A minha não foi tragédia, Tragédias, porque a gente era jovem, a gente não tragédias. tinha muito dinheiro, mas tinham tragédias de É, pessoas que tinham acabado de vender uma é. casa, de Não, pessoas que porque iam investir numa empresa, ou que projetos inteiros, né. Pessoas de vida. idosas que É. tinham que era a renda delas, né, para viver. Não, ele ficou aquele negócio, falou: "Não, esse país é muito maluco". E minha filha mais velha, porque eu tive 2 filhos no Brasil, já estava começando a ser escolarizada, e a história de pagar aquela fortuna que a gente paga de escola no Brasil, né. Ele achava aquilo um absurdo. E sabendo-se que na França, né, a gente tem esse serviço público que funciona, né. E então daí voltei em 91 com 2 filhos já. Essa volta sua para Paris já foi numa outra configuração, numa configuração já familiar, Já era profissional. já era profissional. Aí você conseguiu trabalhar nesse início ou você ficou maternando nesse primeiro Não, início? comecei pois é, eu queria trabalhar, agora é muito difícil. Eu falava muito mal francês, porque nos 3 anos que eu passei aqui, eu falava com o meu ex-marido, mas eu falava que hoje é meu ex-marido, né, A eu linguagem do amor, você falava com ele. Que aí a entendeu? gente se Não era entende. uma linguagem profissional, né. Uhum. Então, quando eu comecei a passar entrevista, pegava, né. Hum. Agora, era muito engraçado, porque as pessoas me chamavam pela curiosidade de eu Hum, ter uma brasileira que procurava um emprego naquele nível, entendeu. ok. Eu acho que porque, assim, eu não entendia por que as pessoas me chamavam. Daí você via que 2 homens vinham para a entrevista, me olhavam de pé a cabeça, eu falei: "Gente, não é que o pessoal gosta de ver brasileira, eu acho que tinha essa história de Do clichê, machismo, do do clichê de machismo. brasileira, é. E tive uma sorte, como eu tenho um anjo da guarda forte, viu, Tati, é impressionante esse meu anjo da guarda. Vou passar uma entrevista com um cara que tinha acabado de adotar 2 meninos brasileiros. Ah, uau, uau. Então, quando ele viu que eu era brasileira, eu pequei fundo, né. Os filhinhos adotados dele eram brasileiros. E daí ele quis me ajudar. Que demais. Ele quis me ajudar, ele não, daí eu tinha um currículo também, foi o que ele falou para mim Não, depois. se você não tivesse a qualificação, muito É que provavelmente as aquilo pessoas não. reclamavam do meu francês, né. É. Daí um dia eu fui falar com ele, falei assim: "Pessoal, tá achando estranho eu estar aqui". Daí ele falou para mim assim: "Se eles tivessem a metade da competência que você tem, Hum. entendeu, eu até prestava atenção". Assim, entendeu. Esse cara me ajudou, ele é meu amigo até hoje. Que demais. E que é uma dor que eu acho que muita mulher imigrante tem, ou Hum, expatriada, que é saber que na nossa qualificação a gente é muito melhor do que um local, muitas vezes. uhum. E a gente simplesmente não consegue entrar, porque as pessoas não entendem que universidade, elas não sabem nem pronunciar o nome da nossa universidade, então ela não, como ela não conhece, aquilo é desconhecido para ela, ela passa o currículo, nem é, sabe, olhado. Então eu acho que isso é, e aí você precisa de quê? De ter um, sabe, um contato, essa pequena ponte, sabe, que a gente muitas vezes precisa ter.
E eu tinha no final, porque eu acabei fazendo universidade na França. É, Eu fiz 2 anos, isso me salvou, esse diploma isso também. francês. É, Porque, na realidade, eles já não entendiam nada de antes, mas as mas empresas que aquele. eu trabalhei no Brasil, ninguém sabia nem o que que era, mas esse diploma francês, na realidade, serão 2 anos só, mas que me mostrava que eu tinha um nível, né? Que fica também essa dica, né, para as mulheres que estão escutando a gente, Hum, que às vezes, se tiver muito difícil de achar um trabalho que Passa um seja no seu diploma, nível, né? sabe, às vezes é um passo para, entre aspas, né, para trás em termos de tempo, porque você Hum, vai precisar se dedicar a esse tempo, mas que depois lá na frente pode fazer você ganhar muito, muito mais justamente nessa entrada no mercado de trabalho, porque aí sim, é como se tivesse um carimbo mesmo, um carimbo que, é. olha, você é uma das nossas. Você passou por um estudo, por uma universidade, por uma formação que a gente entende e que a gente sabe que é de qualidade, então tá aqui né, essa Exatamente. estampa, assim. E aí você começou a trabalhar nessa área e aí você então continuou nessa área de Daí eu, matemática e informática, não, daí eu assim. mudei, né? Um amigo meu falou assim: você não quer virar, ir para a área de vendas? Hum, Eu falei: vendas? Você vai vender tecnologia. E hum. tecnologia não é para todo mundo, porque para você vender tecnologia, você tem que conhecer a Conhecer, tecnologia entender. e tem que É. saber falar da tecnologia. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir alguém formado para a área de vendas, porque as pessoas normalmente são muito técnicas e não têm a, Não o tem a chance. malemolência, É. né, dona Ana Lu? Não tem a malemolência que Vossa Excelência tem, graças à sua dança, o seu charme, a sua elegância. Então, ele falou: não. Ele falou: vem comigo que eu vou te levar comigo para ver alguns clientes e você vai ver se isso você gosta. Eu Ah, adorei, porque a uau. gente ia ver, era aquele papo, ia tomar um cafezinho, depois do papo ia num restaurante, porque daí era restaurante bom, porque tinha que impressionar o cliente, daí cada restaurante maravilhoso. Falei: é fazer festa ser comercial, é balada. É isso, a bala. Vou falar de tecnologia, que eu gosto, vou vender, ganhar comissão e ainda vou para as baladas. Pois Melhor dos é, daí mundos. você é Aí convidado para um monte de pronto. coisa, tem aquelas soirées, né, aquelas festas à noite maravilhosas. Daí a Cisco, que é uma empresa americana que me convida para Los Angeles, me convida para Las Vegas, eu fui convidada, sabe, viajei o mundo inteiro com essas festas de fornecedores e no final, desde então, eu estou trabalhando com isso. Hoje eu trabalho numa software house, né, que é uma empresa que desenvolve software para telecomunicações. Eu fui contratada por essa empresa com 60 anos, incrível, né? Incrível. Eu estava de saco cheio da outra, entrou um diretor novo que achou, falou para mim assim, eu falei: queria discutir o meu aumento de salário. Ele falou assim: com a sua idade, Ah, uau, ok. eu acho que você já devia estar satisfeita da gente ainda ter, você está ainda trabalhando com a gente. Gente, eu fico me perguntando se ele ousaria falar isso para um homem. Pois é. Eu falei: putz, eu vou ter que aguentar esse cara agora, eu vou Hum. ter que aguentar essa figura, né? E vai e vem numa dessas festas, numa dessas festas, Melhores lugares para fazer conexões, festas. era um seminário, não me lembro o que que era, conversando com uma pessoa, eu conto isso para ele. E ele me disse: por que você não vem trabalhar comigo? Hum. Daí eu falei para ele: sim, mas você ouviu o que o cara me fez? Eu tenho 60 anos. Ele falou assim: qual o problema? E estou até hoje, né? Demais. Então agora você está nessa empresa, né, há 8 anos. E no ano passado, dona Ana É. Lu, a sua vida teve uma reviravolta. Mas que essa reviravolta, ela começou antes. Porque pouca gente sabe que o filme Ainda Estou Aqui, ele tem uma ligação muito forte. Assim, você tem uma participação muito mais do que ali, né, entre os filhos da dona Eunice que aparecem no filme. Você ajudou também na produção, pode-se Na dizer produção assim? não, na produção Ou não, foi na, não, melhor, eu acho. foi melhor. Foi Eita, melhor. tá bom, querida, conta. Porque assim, o Valtinho era meu amigo de dado
É isso aí. Peraí, gente. Vocês captaram isso? O Valtinho. O Walter Salles era amigo da Ana Lu de escola, né? Não, Não, de não. escala não, De ali, do do bairro. turma, Da turma. Da do turma bairro do também, Leblon. exato. Muito que bem. Eles tinham acabado de voltar, né? Do exílio na França, Na França, né? Ele tinha voltado, ele passou 5 anos na França, ele estava muito isolado porque ele não tinha amigos, né? Ele voltou com 12 anos de idade, sem amigos. E ele estudava, então, no Liceu Francês. Eu estudava no Notre-Dame de Sion. E uma duas pessoas que trabalhavam, que eram também do Liceu Francês, eram amigas minhas. Uma delas, com quem eu fazia balé, né, filha da Dalal Ascar. Então, quando ele começou, quando a gente dava festa, elas traziam ele, porque ela era coleguinha de classe, né, e namorada, aliás, de uma dessas duas amigas da Kátia. Então ele vinha lá em casa, ele frequentava lá em casa. E assim, eu me lembro muito dele lá em casa e de coisas que a gente fez junto. E meu pai levava a gente. Por exemplo, Meu conta. pai, por exemplo, quer dizer, festa de dança que ele estava. Eu tenho uma foto de nós dois dançando. Aliás, quem descobriu a foto foi ele. Cadê essa foto, minha gente? Você tem essa foto? Eu Tenho, preciso depois eu ver te essa dou, foto. essa foto eu não mostrei muito, mas ele Genial. mesmo que viu a foto. Porque quando começou a fazer o filme, a gente criou um grupo, ele e meus irmãos, né? E ele ia pediu tudo quanto é foto que a gente tinha da gente pequeno, para eles pensarem nos figurinos, pensarem nos atores que iam fazer a gente, tudo isso, né? Então, eu fui mandando, e mandei essa foto também de eu dançando, que eu tinha 13 anos, mas eu não me toquei que era com ele que eu estava dançando. Ele, depois, mais tarde, que falou assim, aquela foto nós estamos dançando junto. Eu falei, que foto? Ele tira a foto e me mostra. Genial. Eu falei, puxa, não é que é a mesma? E o meu pai levava a gente, tinha um festival da canção na época, né? Os festivais de canção internacional, Sim. que nem sei porque que era internacional, porque só tinha brasileiro, né? E o meu pai levou a gente num festival, e a gente tinha 2 carros, e tinha um monte de criança, foi todo mundo sem cinto de Sem cinto de segurança. segurança, aqui empoleirado tinha, assim, atrás. 10 no carro, e Maravilhoso. tudo bem, né? Então ele participou bem, e eu acho que ele gostava muito, acho não, ele disse que gostava muito de vir lá em casa, porque era uma alegria, falava-se de política, falava-se de música, né? Que a gente ouvia muita música, meu pai comprava muito disco. E foi engraçado porque quando saiu a Central do Brasil, quando ele ganhou o Urso de Ouro, eu estava trabalhando já aqui na França, morando aqui na França. Eu pego o carro de manhã para ir para o trabalho e na France Inter, aquele famoso jornal da France Inter, que é um jornal aqui que é o de 7 a 10, né, agora, que é o mais famoso, o mais escutado aqui na França. E escuto Nome dele. ele sendo entrevistado. Ah, sim. Falei, gente, o meu amigo Valtinho. Sabe, eu acho que Que eu vou parar o orgulho, carro. que legal. Eu pensei, vou parar o carro para dizer, oi, lembra de mim? Não parei, né? E falei, que cara. Aí achei, o cara virou uma estrela internacional, nem sabe quem eu sou, né? Sempre achei isso, que ele tinha esquecido. Gente, veja bem, se ele até desenterrou uma foto, minha gente, é porque foi muito legal essa época que vocês passaram, eu fiquei muito né? emocionada quando ele comprou os direitos do filme. Tinham 2 pessoas que fizeram uma proposta para o Marcelo. E o Marcelo escolheu o Walter por ele conhecer nossa família, né? E ele fez muito bem, né? E daí, assim, demorou, né? Porque 7 anos. Acho que foi no ano seguinte, eu estava no Brasil e o roteirista, Murilo, me ligou querendo me entrevistar. Ele entrevistou nós todos, os 5. Ok. Demorou 4 horas de entrevista, foi uma coisa muito longa para ele escrever o roteiro. Tá? E quando eu chego no Rio de Janeiro, ele me manda uma mensagem na Lu, o Walter, sabe, eu contei pro Walter que você está no Rio, ele quer te ver. E eu falei, ai, que ótimo e tal. Então a gente se viu bem no começo. Passamos 2 horas juntos e ele
no final, falou assim para mim. Daí que eu vi que tinha um caderninho e um lápis, ele falou assim: eu ia anotar, mas eu não tive coragem de te interromper, então eu não anotei nada. Ele falou: dá para você me mandar por escrito as coisas que você me falou? Falei: dá. Daí eu mandei 6 meses depois, porque para eu conseguir sentar e escrever foi difícil. Hum. Demorei. Daí consegui escrever, mandei. Nunca mais ouvi falar desse negócio que eu mandei. 30 páginas, era bastante página, né? E lá no Oscar, eu virei para o Murilo, né, o roteirista, e falei assim: Murilo, aquele documento que eu mandei, 30 páginas, foi tão difícil eu parir aquele negócio. Vocês nem usaram, né? Ele falou: o quê, Nalu? A gente usou o tempo todo Foi a o base. roteiro. Uau. O Murilo me disse que várias vezes, quando eles queriam ter noção de tempo, se era antes, se era depois, ou ter ideia, eles pegavam ali. Daí eu fiquei. E desde então, cada vez que ele vinha para Paris, o Walter, ele me ligava e a gente ia conversar, mas cada vez não. Tinha momentos, ele me ligava, por exemplo, quando ele foi para Londres filmar Londres. A gente jantou junto e ele me dizia para contar. Hum. Contar. E ele não anotava nada, só ouvia. Daí, quando ele ia começar a filmagem no Rio, ele me ligou, a gente conversou. Depois, a filmagem em São Paulo, quando minha mãe. Depois do ano 2000, que ele chamou esse. Depois do ano 2000, a gente. Ele veio jantar comigo e a gente conversou. Ele falou: ele sempre queria, antes de ele começar uma das cenas, Uma das dessas épocas, etapas, ele gostava de conversar comigo. Mas assim, eu nem sei o que eu falava, viu? Porque assim, não era uma entrevista. Mas era mais, bom, imagino eu, né? Que É. é muito para pegar esse sentimento Eu acho mesmo, que era né? para Uma pegar coisa para sentimento. pegar a Mas atmosfera. assim, não fui só eu dizer que fui só eu que ele fez isso. Ele fez muito isso com o Marcelo também. Sim, Ele ligava muito sim, para o Marcelo, porque o Marcelo escreveu o livro também, né? sim. Então ele ligou muito para o Marcelo para verificar, é assim mesmo, como é que é durante a filmagem, né? E o ano passado, foi ano passado, é que ele teve aqui 6 meses, ele passou aqui fazendo a montagem do filme. Também, a gente então já tinha tudo filmado, já era fazendo a montagem, né? Aliás, não era nem a montagem, era a edição do filme. Uhum. Foi muito difícil, porque ele tinha um fotógrafo que deveria vir e não veio, que atrasou. Ele trabalhou muito, ele fez ele mesmo. Uma coisa assim, ele trabalhou muito, É muito, um filme que muito. no final é muito pessoal para ele também, né? É, Dele ter vivido esse momento, como você falou, ele frequentou sua casa, então, né, ele sabe do que é aquele ambiente. Para mim, aquela festa, né, aquele momento da festa na sua casa, em que mostra seu pai, sua mãe, né, Fernanda Torres e o Selton Mello ali, e vocês, crianças, é uma festa muito real. mas era É assim mesmo. muito real. É. É muito. Poderia ter sido na minha casa, Hum. sabe? Com a minha mãe, com o meu pai, assim. Mas eu acho que isso que toca as pessoas, Nossa, né? foi Porque todo mundo muito. Foi se muito. Aquele identifica com olhar. alguma coisa, né? Olha, tiveram vários. O bigode. Meu pai usava bigode também. Então, aquela coisa pra mim, quando eu vi o Selton de bigode, eu. E aí, depois, no final, mostra a foto do seu pai também de bigode. Então, sabe? Tem o É. carro, o mobiliário, é um cuidado muito grande, foi um cuidado muito grande em que a gente não tinha como o brasileiro não se identificar ali. Você teve retorno dos estrangeiros, né? De alguns estrangeiros, dos franceses. Como é que isso bateu para eles? Assim. Olha, assim, eu tive retorno dos ingleses, porque eu fui no festival, bom, dos italianos lá em Veneza, né? Claro que Que 10 minutos de mas não foi nem só isso, stand na ovation. rua no dia seguinte. Ah, uau! Foi impressionante. Porque como o Marcelo é visível, né? Com aquela cadeira gigante dele, você não pode, não passa, você olha, acaba vendo quem é, né? E então as pessoas assim, a gente entrou num restaurante 2 dias depois para jantar, só nós, eu, o Marcelo e a minha irmã menor, a Babil, né? Que também foi para Veneza. Num restaurante pequititico, lá no Lido, não era uma coisa de turismo. Tinha o quê? Umas 5 mesas no restaurante, né? Aí lá no fundo tinha uma mesa grande e eu dizia: mas Marcelo, o pessoal não para de olhar pra gente. Isso é possível que os caras estão reconhecendo. Daqui a pouco,
o cara levanta e vem falar com a gente, né? E diz felicitações. Daqui a pouco daí o Marcelo foi lá, que o Marcelo adora também um papo, né? E os caras tinham ido ver o filme, mas era gente que morava no Lido, porque sabe assim, como aqui no Festival de Cannes tem muita gente lá do sul da França, de Uhum. Cannes, que Isso, vai, que né? A vai. população vai, eles têm É. certos, daí prioridades para ingresso e tal, né? Então, e na rua paravam a gente. Então, assim, os italianos, aliás, o livro do Marcelo faz o maior sucesso lá agora, já está na quinta edição, Uau, o livro ok. do Marcelo, para você ver como tem uma coisa de família italiana também, É. né? Que não é só brasileira. E aqui na França, ah, bom, o pessoal amigo meu que viu, quer dizer, eu conversei com um amigo meu, com gente que eu conheço. Obviamente eles gostaram muito. E tem todos essa coisa da família, essa que toca, né? Todo mundo perdeu alguém, todo mundo Hum. teve uma doença, todo mundo teve. Então, assim, eu acho que tem. O luto, né? Essa coisa do luto E para a as Inglaterra, pessoas. quando eu estive no festival, porque agora, no festival foi mais difícil, porque é gente do cinema que foi ver o filme, né? Eram umas sessões. Quem veio conversar comigo, que teve o coquetel depois e que foi conversar, era o pessoal de cinema. Então, ao que eles ficam. Tem uma técnica nesse filme também que é incrível. O Walter utilizou Super 8, né? Não. Super 8 e a fita inicial do primeiro momento no Rio de Janeiro é argentique, eu não sei como é que fala em português. Era filme antigo, aquele filme de Uhum. bobina, né? Ok. Ele filmou com isso, e era uma coisa, porque o filme acabava a filmagem, imediatamente tinha que levar a bobina para a França. Ia com o guarda-costas, era uma coisa assim, né? Uma por uma, entendeu? A bobina vinha para Uau. ser revelada na França. Você imagina o medo de perder a bobina, Meu né? Deus. E foi revelada aqui na França porque não tem mais no Brasil revelação de Hum. filme de bobina, Antigo. Aham. não sei como é que chama, argentique em português. Então, assim, esse meu reencontro com o Walter de amizade foi para mim uma coisa muito linda, sabe? O que me mudou na minha vida foi isso, porque a partir daí abriu-se um monte de porta. Quem me convidava para ir com ele nas pré-estreias aqui em Paris fui eu, ele vinha, venha comigo, eu fui com ele para Lyon, fui com ele para aqui no Arlequin. E assim, e cada vez que ele ia para algum festival, cada vez que ele fazia alguma coisa, ele me escrevia antes: olha, estou indo para tal lugar, vamos, sabe? Assim, eu participei Que de muita bacana. coisa com ele. E no final do filme, quando acabou lá no Oscar, né? Eu peguei o avião sozinha para voltar. Porque eu fui embora logo, foi domingo à noite o Oscar, né? Segunda de manhã eu tinha o voo já. Eles ficaram, porque tinha outras coisas que iam acontecer. Eu voltando, andando no avião, eu falei, pô, acabou. Acabou. É isso. Ganhamos. Pronto, acabou. Não vai ter mais nada. Porque de agosto, né, de Veneza até o Oscar, não parou. Não Aham. parou. Era um monte de coisa acontecendo aqui na Europa. Depois, quando eu fui para o Brasil em janeiro, eu fui no Fantástico. Fui em 3 emissões da Globo diferentes, me chamaram para me entrevistar. Jornal, Folha de São Paulo, jornal não sei o quê. Eu não parava, né? As pessoas queriam ver quem era a gente, como é que é de carne e osso, tinha uma vontade, né, de ver. No dia do Oscar, eles queriam vir em casa filmar. Everest. Chegou no Everest e aí você achou Não, que não ia ter mais. E aí achou que É, chegou. daí quando chegou no final, peguei o avião, voltei, E né? aí? Falei, não vai ter mais nada, agora acabou e tal. E continua. E Por isso que eu tô continua. aqui, ó. E continua. Ainda estamos aqui, Ainda dona. estamos aqui. Não vai É... durar também o resto da vida, mas enfim. Não, mas pelo que você me contou, não sei se podemos dar aqui essa Qual? notícia maravilhosa da série.
que vai que o isso filme sim, vai virar série. vai virar uma série, né? Que foi gravado um conteúdo muito maior. São 3 horas e poucos de filme. Então, que vai virar uma Daí diz seriado. que é daqui a 2 anos. Eu não sei se o 2 anos era o ano passado ou se o 2 anos é a partir deste ano. Mas olha só, mulheres do business estão sabendo aqui em primeira mão essa notícia, que isso aí pouca Tem gente muita sabe. coisa que filmaram da mamãe adulta que não coube no filme, que vai ter mais nessa série. Genial. A mamãe advogada, justamente. A parte dela. A parte dela super feminista, maravilhosa, lutando aí Vai pelos ter direitos mais. dos indígenas, pelos direitos humanos. Genial. Nalu, você sabe que eu passaria aqui mais umas 50 horas, né? E porque nós gosta é o quê? De uma fofoca, né? Vamos terminar com o último bloco, que é um bloco que eu faço com todas as convidadas que passam por esse microfone. Perguntas idênticas para todas as convidadas. Você está preparada? Estou preparada. O que você vendeu quando você era criança? Você vendeu suas aulas de matemática. A matemática, tá. É isso. Qual o melhor fracasso que você já teve? Ficar na última fila de um espetáculo de dança. Esse foi o melhor fracasso? Por quê? Foi o pior fracasso, Não, né? mas o foi um melhor. grande fracasso. Mas aí, o que você tirou disso? Que lição que você tirou disso? Porque eu tinha que melhorar a minha dança, né? Mas enfim, que aquilo para mim era muito importante ser a primeira. Daí voltei de novo sendo a primeira. Toma, gente. Uma empreendedora que te inspira? Tem muitas. Eu acho que a Valéria Portela, uma amiga minha. Ok. Ela tá em que área? Ela está na área de tecnologia. Genial. É uma mulher maravilhosa. Dinheiro não é problema. Para onde você levaria a Valéria Portela aqui em Paris? Aqui em Paris? Eu acho que eu mandava fechar o Louvre para nós duas. Genial. Ai, então Beyoncé. Gosto. Qual o teu borogodó? O meu borogodó? Olha, eu estou descobrindo essa história de que eu tenho uma boa... que eu sei contar história. Que quem contou foi nossa amiga Eliana, que me avisou isso, que eu não sabia. E desde então, eu presto atenção de que um monte de gente me fala isso. E é verdade. Tá aí você aqui, contando todas as histórias maravilhosas, eu não consegui nem piscar. Se você fosse escolhida para dar uma palestra amanhã, mas não pode falar de tecnologia nem de matemática, sobre o que você falaria? Eu falaria de curiosidade. Eu acho que a vida, para viver, para você ter uma boa vida, você tem que ser curioso. Quando você é curioso, você consegue chegar nas pessoas e nas coisas, né? Com certeza. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Eu tenho muita amiga e amigos, né? Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Nalu, adolescente, que estava no carro com seus irmãos e a sua mãe indo do Rio para São Paulo? Eu acho que eu diria... Confia nela. Na minha mãe. Sim. Que acho que foi o que aconteceu diretamente, né? Mas ela que nos salvou de tudo isso. Com certeza. Respira fundo e fala seu nome completo. Ana Lúcia Faciola Paiva. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Você tem mais alguma coisa que você queira dizer para as pessoas? Não, como você diz, eu ficaria aqui horas também, porque você é uma pessoa muito legal, que a gente se conheceu um tempo atrás e que agora está se conhecendo mais. E a nossa amiga Eliana e a Rosângela, que também conhecia pouco, mas que acho que a gente tem um monte de coisa para se falar também. Com certeza. Onde as pessoas podem te achar? Eu tenho um Instagram, que eu não uso muito, mas assim, pode me mandar mensagem pelo Instagram, que é nalupaiva1, eu acho. Ok. E o Instagram eu acho que é uma boa. Nalu, mais uma vez, muito obrigada. Imagine, Tati. Obrigada a você. Mulheres do Business, que episódio incrível. Olha, eu ainda tô aqui reverberando
pensando em todas as coisas que a Ana Lu compartilhou com a gente. Que honra, que privilégio foi poder estar do lado dessa mulher, escutar dela, né? Uma história que é por vezes tão difícil, mas que ela, com muita graça, assim, ela é muito graciosa e muito generosa, ela compartilhou com a gente. Fiquei pensando aqui quantas histórias, né, que cabem aqui dentro de cada um de nós. E também ficou para mim esse convite, assim, para que a gente possa acreditar que mesmo dos capítulos mais difíceis das nossas vidas, eu acho que pode nascer coisa bonita aí dentro. E aí, para você que vive longe de casa, né, que parte da sua história, da história da sua família, você carrega com você, você levou aí na sua bagagem, fica aí essa reflexão. E como é que essa história anda moldando a pessoa que você está se tornando fora do Brasil? Deixa aí essas duas perguntas para vocês. Eu vou ficar também com essas perguntas para mim aqui, né, depois desse episódio da Ana Lu. E para quem está escutando a gente pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. A gente é um podcast, uma newsletter quinzenais, que servem de inspiração para que você possa viver melhor onde quer que você esteja no mundo. Eu vou deixar aqui embaixo, no descritivo desse episódio, os dados aqui do podcast nas redes sociais. Vou deixar também o link para a nossa newsletter, que eu convido vocês a assinarem. Ela é bem divertida e traz também aí em primeira mão as novidades aqui das mulheres do business. Eu costumo dizer que ela é as melhores do business. Estão lá. Convido vocês também a escutarem os outros episódios. Tem muita coisa boa, tem muita mulher incrível aí contando sua história e que pode, com certeza, te inspirar. Aquele abraço quentinho quando a gente mora fora, de saber que não estamos sozinhas. Então fica aí para vocês esse convite. E também convido vocês, hoje eu tô convidadeira, né? Vou convidar vocês também a compartilhar esse episódio da Ana Lu. Não deixa ele ficar na sua mão não, minha gente. Vamos passar essa corrente aí, corrente do episódio da Ana Lu Paiva, que tá incrível, super inspirador. Então convido vocês a compartilharem seus grupos do WhatsApp com as amigas. Seja você aquela influencer que vai influenciar as suas amigas a escutarem um conteúdo bacana e uma história incrível como essa que a gente acabou de ouvir. Um beijo, mulheres do business. Fiquem maravilhosas, fiquem lindas e cheirosas, cremosíssimas. E a gente se vê daqui a 15 dias. Até lá.